Olá, torcedor rubro-negro, eu sou o Bruno Noblar, estamos iniciando mais um programa Marcação aqui na tela do Eu Pratico Esporte TV. Fala galera, eu sou o Luan Poli, goleiro do esporte. Estou aqui para convidar todos vocês a participar da promoção que está acontecendo no canal Eu Pratico Esporte, do meu amigo Alessandro Matias. Tem como prêmio uma camisa autografada por mim. Para participar, você tem que ser membro do canal, ou seja, vai lá e se inscreve e responder a seguinte pergunta. O que você espera do esporte para essa reta final de Brasileiro Série A? O ganhador vai ser escolhido por eles, a melhor resposta, obviamente. E vai ser divulgado no último dia de novembro. Convido a todos a participar e uma boa sorte. Valeu, tamo junto, um grande abraço. Toda vez que eu ouço o Luan Poli fazer essa pergunta, eu penso numa resposta diferente. Eu acho que depois desse final de semana, eu vou responder com assim: muito sofrimento, Luan Poli. É isso que eu espero do esporte na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Brincadeira à parte, seja muito bem-vindo, torcedor do esporte. Mais uma semana iniciando e até de forma interessante, né? Porque é o último dia do mês de novembro, vamos entrar em dezembro, último mês de 2020. Então, boa noite para você, torcedor. Desde já, obrigado pela audiência aqui no Marcação desta segunda-feira. Desde já, peço para você fornecer seu like aqui para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Lembrando que o Marcação hoje está aberto ao público, tá, pessoal? Para quem está nos acompanhando, seja pelo Facebook ou seja pelo Twitter, mas o Marcação vai ficar fechado para os membros do Eu Pratico Esporte. Então você tem que se tornar membro, porque inclusive agora estamos com o plano 1987, um plano que é apenas R$ 2,99. Então vira membro aqui do Eu Pratico Esporte se você quer acompanhar o Marcação nos seus próximos programas, né? O Marcação aqui que começa sempre segunda-feira às 8h30 da noite. Então, para você acompanhar o Marcação, tem que se tornar membro do canal a partir de agora. Uma vez no mês, o Marcação vai estar aberto ao público, mas no restante, o Marcação vai estar apenas exclusivo para os membros do Eu Pratico Esporte. Deixa eu começar chamando os nossos convidados aqui desta segunda-feira, dia 30 de novembro, porque eu estou recebendo dois caras aqui que eu sou fã, que eu gosto bastante, tive a oportunidade de trabalhar com ambos, e é uma oportunidade muito legal de tê-los aqui no Eu Pratico Esporte dessa segunda-feira. São Vinícius Cavalcante, que já esteve aqui no Marcação algumas vezes, e também o César Rosati, meu querido comentarista aí da Rádio CBN, que eu pude trabalhar um pouco lá na Rádio CBN, 105.7. Começar com ele, César, boa noite, seja muito bem-vindo. Que honra ter você pela primeira vez aqui no Eu Pratico Esporte TV, viu, César? Opa, meu amigo, boa noite, a honra é toda minha. Uma satisfação estar aqui conversando com você, com o Vinícius e com todo mundo que esteja acompanhando o programa. Nosso querido César aí, que vai participar hoje pela primeira vez aqui do Marcação, e o Vinícius Cavalcante, que já tem cadeira cativa aqui, né? Já participou algumas vezes, o público já conhece. Vinícius, boa noite, mais uma vez um prazer recebê-lo. Fala, meu amigo, boa noite, sempre bom estar aqui, muito prazer também, César, pela primeira vez aí, nosso papo. A conversa vai ser boa, vamos embora. Pois é, a conversa vai ser boa, mas o torcedor do esporte é que não teve um final de semana tão bom assim, né? O esporte jogou lá na Vila Belmiro, começou muito mal, levou um 2-0, conseguiu um empate ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa levou mais 2 gols e perdeu pelo placar de 4-2. Deixa eu já ser bem honesto com o torcedor que está acompanhando a Marcação dessa segunda-feira, para a gente fazer uma observação aqui, antes da gente mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A.
eu, Bruno Noblat, tinha um compromisso hoje no horário do Marcação. Então nós gravamos o Marcação, tá? Hoje um pouco mais cedo, desse dia 30 de novembro. Então nesse momento que a gente vai passar a tabela de classificação para vocês, nós não estamos com o resultado atualizado de Ceará e Vasco, jogo que aconteceu hoje na segunda-feira às 6 horas da noite. Como o programa é gravado, a gente vai passar a classificação sem o resultado dessa partida. Então nossa produção vai colocar aí na tela, a gente vai falar da classificação, mas sem contar com esse jogo que já aconteceu às 6 horas da noite entre Vasco e Ceará, Ceará e Vasco, né? Um jogo que mexe diretamente com a tabela do esporte, né? Esse jogo que aconteceu lá em São Januário. Então, para mostrar a tabela, a gente tem o Atlético Mineiro como líder da competição, com 42 pontos ganhos. Em segundo, o São Paulo, com 41. Terceiro, Flamengo com 39. Quarto, Internacional com 37. Também com 37 em quinto e sexto, Palmeiras e Santos fecham o G6. Na sétima posição tem o Fluminense com 35 pontos, o Grêmio é o oitavo com 34 e fechando a primeira parte da tabela nós temos Fortaleza com 29 em nono e o Corinthians em décimo também com 29 pontos. Em 11º o Atlético Paranaense 28, 12º Bahia 28, 13º Atlético Goianiense 28. Bragantino é o 14º com 26, Ceará é o 15º também com 26. E o Sport na 16ª colocação aí com 25 pontos. No Z4, o Vasco com 24 em 17º, Coritiba e Botafogo em 18º e 19º, ambos com 20 pontos, e o Goiás na lanterna da competição com 16. Então, só para a gente repetir pela última vez, o resultado de Vasco e Ceará em São Januário, hoje, dia 30 de novembro, não está aí, tá? Por isso que a gente não pode dizer nesse momento se o Sport está ou não na zona de rebaixamento do campeonato. Nós tivemos nessa rodada a vitória do Atlético Mineiro na quarta-feira sobre o Botafogo por 2-1. Coritiba venceu o Corinthians. O Corinthians venceu o Coritiba por 1-0 fora de casa. Teve empate de 1-1 na quinta-feira entre Fortaleza e Goiás. E no sábado tivemos Palmeiras 3-0 no Atlético Paranaense, Santos 4-2 no Sport, Bahia 1, São Paulo 3. E fechando o sábado tivemos Atlético Goianiense e Internacional. Começando agora com o Vinícius, qual foi o resultado desse final de semana aí, da rodada, que possivelmente te chamou a atenção, Vinícius? Então, Bruno, a gente não teve nessa rodada aquela grande surpresa, né? Eu acho que eu posso falar aqui da vitória de São Paulo, né? E eu falo que não é uma grande surpresa porque eu encaro o Campeonato Brasileiro da Série A como dois grandes blocos. Do Fortaleza para baixo, acho que todo mundo pode cair. Do Grêmio para cima, que é o oitavo, a turma aí não vai cair, tá brigando lá por cima e tal. Mas uma derrota de um Bahia irregular, eu não consigo ver regularidade aí no ano do Bahia, mesmo com a chegada de Mano Menezes. Mas, querendo ou não, foi uma vitória de São Paulo fora de casa, de um São Paulo que a cada semana parece que se fortalece mais, né? São Paulo que por muito tempo foi criticado aí, Fernando Diniz decidiu abdicar de suas grandes estrelas, os famosos medalhões aí, né, que não são titulares. Hernandes não é titular, Pablo não é titular, Pato já saiu. Acho que dos principais medalhões aí, Daniel Alves, que é o principal aí que segue na equipe titular. Mas é bem interessante, São Paulo aí que já está na segunda posição, 41 pontos, apenas um ponto atrás do Atlético Mineiro. Então eu decidi puxar esse resultado. Eu não falei o resultado em si, né? Foi 3-1 lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, né? 2 gols de Luciano e um de Arboleda. O gol do Bahia foi marcado, já foi o gol de honra, né? A equipe estava perdendo por 3-0, o gol foi marcado por Cleison. Então decidi puxar daí. Incrível, né? São Paulo aí brigando por título, quem diria? Pois é, eu não esperava não. Dinizismo, né? Porque agora virou moda falar assim com o nome do técnico, mostrando um grande trabalho que eu não imaginava que ele conseguiria aí nesse Campeonato Brasileiro da Série A. César, quero te ouvir também, esse ou algum outro jogo também que você possa, que lhe chamou a atenção? Bruno, como o próprio Vinícius trouxe, essa rodada não apresentou grandes surpresas, né? Acredito que o mais surpreendente, digamos assim, tenha sido realmente o empate, né? Essa continuidade de reação do Goiás, que conseguiu empatar com o Fortaleza fora de casa, ele que venceu o Palmeiras na última rodada. Então, assim,
reação tardia, porque pela pontuação da equipe esmeraldina é muito complicado reverter o descenso, mas é uma reação, hein? Venceu o Palmeiras dentro de casa, mas é o Palmeiras que está passando por cima de todo mundo, né? Venceu agora o Atlético Paranaense por 3-0, muito bem também na Copa Libertadores, e agora conseguiu conquistar esse ponto importante contra o Fortaleza fora de casa. Acho que essa foi a partida que fugiu um pouco do script ali, do esperado para essa rodada. E além de tudo, é o Goiás, né? O Goiás tem essa fama de, no segundo turno, subir fazer bem. Aquelas arrancadas, né? Dizer a vocês que eu tenho até medo, porque eu não pude acompanhar esse Goiás e Fortaleza, mas eu acompanhei o segundo tempo do Goiás contra o Palmeiras, quando ele venceu por 1-0, e aparentemente a visão que eu tenho é que o Sport é o pior time jogando bola nesse Campeonato Brasileiro da Série A atualmente. E isso termina sendo um pouco assustador aí para as pretensões do Sport nesse início de segundo turno, porque até o Lanterna Goiás tá jogando mais bola aí do que o Sport. Já que vocês cada um escolheram um aí para citar, falar também do empate do Atlético Goianiense com o Internacional, porque a nossa primeira pauta envolve o São Paulo, né, que também é o próximo adversário do Sport, e o Inter. O Inter que desde a chegada do Abel Braga não consegue mais vencer, não consegue empolgar e vai, querendo ou não, se distanciando aí dos líderes, né? Empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense, teve uma eliminação aí da Copa do Brasil, que, com todo respeito ao grande trabalho que o Lisca faz no América Mineiro, o Inter é muito favorito, né? E acabou eliminado. Então, chamar a atenção em mais um jogo da Série A aí, que o Inter pegou um time vencível, que era o Atlético Goianiense, e não conseguiu vencer, né? Terminou 0-0 o jogo lá, na casa do Atlético, no Antônio Ascioli, o jogo que foi disputado às 9 horas da noite, no sábado. Mas a nossa primeira pauta de hoje fala sobre esse declínio, né, do Internacional desde a chegada do Abel Braga. O time parece ter se perdido aí um pouco na competição. E esse São Paulo, que é o próximo adversário do Sport, parece que está no ápice da temporada, está voando, tirou o Flamengo da Copa do Brasil, está acreditando que pode conquistar o título inédito. Então, dessa vez eu vou deixar para vocês, tá? Não vou nem escolher quem começa, não. Fiquem à vontade. O que falar aí desse São Paulo em ascensão e o Inter em descenso no Campeonato Brasileiro da Série A? Então, Bruno, na última partida do Sport contra o Santos, você perguntou o que esperar da equipe rubro-negra. Eu disse nada. Dessa vez é nada de novo. O Sport vai enfrentar o São Paulo. O São Paulo vem muito bem na temporada, né? Como eu disse, foi uma equipe que não era esperado tanta coisa de São Paulo. Fernando Diniz tinha seu trabalho criticado, e eu acho que muitas vezes com razão. Eu já falei aqui em outras edições do Marcação que eu não sou um grande fã de Fernando Diniz, porque eu acho que ele coloca sua filosofia de jogo acima do necessário, porque não tem peças o suficiente, e mesmo assim quer jogar da forma como ele queria antigamente. Mas eu vejo no São Paulo, dessa vez é diferente. Eu acho que o time joga com a bola no pé, sim, mas em algumas oportunidades em que tem que se fechar um pouquinho e abdicar da posse de bola, assim o faz. Então, eu acho bem interessante aí, e vamos ver. Eu acho que o risco do São Paulo é o mesmo risco que correu o Internacional e continua correndo, né? É a velha história do cobertor curto. O Internacional tem na sua equipe titular um bom time, os 11 iniciais, mas é um time que falta reservas. Claro que o Eduardo Cudê ele vinha conseguindo rodar a equipe o suficiente, mas a gente percebia que em algumas oportunidades a equipe caía de nível. Eu acho que a gente pode citar aqui Internacional e Fortaleza, por exemplo, que a equipe vem com mistão, não joga tão bem. Mesmo assim, na filosofia argentina, eu costumava dizer que o Inter era a cara do futebol argentino, jogado na Argentina, né? Das equipes de lá. E aquele velho 4-1-2-1-2, 4-4-2 com losango no meio, né? E dessa vez Abel veio, parece que os caras... Eu vi uma declaração de D'Alessandro, que é um dos mais experientes, é o mais experiente da equipe, falando que é óbvio que a equipe sente falta de Cudê, que era diferente, enfim. E eu acho que não tinha como ser diferente. Até acho que a Abel não tentou mudar tanto a equipe. Mas eu acho que até para o psicológico dos jogadores, os atletas sabem que tem equipes mais recheadas, principalmente de atletas com mais qualidade, e aí a gente pode falar
Eu não falo nem de São Paulo, que eu acho que o elenco do São Paulo é muito parecido com o do Inter. Mas se a gente vai para um Atlético Mineiro, para um próprio Palmeiras, Flamengo, sabe que são equipes mais recheadas, tem mais atletas à disposição. Então, eu vejo com bastante preocupação essa fase do Internacional. Não enxergo em Abel Braga um nome capaz de mudar essa trajetória, mudar esse rumo. Infelizmente, gosto muito de Abel, gosto muito dele como pessoa, gosto muito dele como treinador também, mas os últimos trabalhos dele são muito ruins. Eu acho que desde do trabalho no Fluminense, que para mim ele faz um bom trabalho no Fluminense, o elenco do Fluminense não é essas coisas todas. E ele consegue se manter ali na metade da tabela. Desde ali vem sendo bem complicado no Flamengo, no Vasco e agora no Inter. Então, eu acho que a tendência do Inter é de queda e a tendência do São Paulo é de ou se manter ou subir. César, dá para dizer que o campeonato do Internacional perdeu a chance de título após a saída do Kudê e chegada do Abel Braga? Tá praticamente definido, né? Porque a distância vai ficando cada rodada maior para os líderes. O Internacional era líder quando o Abel Braga pegou a equipe, tinha 1 ponto na frente do segundo colocado e hoje acredito que esteja 4 ou 5 pontos atrás do primeiro colocado. Então, assim, é verdade que o Inter não tem um elenco como tem o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo, isso é verdade. Mas, por exemplo, acho que o Inter tem um do mesmo patamar e talvez até superior ao do São Paulo. Porque o São Paulo ele tinha muitos medalhões, o próprio Vinícius citou que acabou não contando com alguns, Hernandes não consegue ajudar mais, quando entra não ajuda, o Pato acabou sendo dispensado, então assim, o Pablo, que veio a peso de ouro do Atlético Paranaense, também não conseguiu ajudar tanto, e uma até surpresa, um jogador que estava até esquecido no elenco, está resolvendo, né, o caso do jovem atacante Brenner. Então assim, o Luciano se encaixou muito bem rapidamente no esquema do técnico Fernando Diniz, então acho que o Internacional tem elenco para jogar e estava jogando mais nas mãos do Kudê, né? E é mais um caso onde fica provado que sim, é importante você ter um elenco, ter 11 jogadores bem tecnicamente, mas tem que ter treinador. O Flávio tá aí, voava com o técnico Jorge Jesus e acabou realmente, ainda sente demais a perda do técnico português, né, que não conseguiu dar uma regularidade suficiente para o Flamengo, porque muita gente até reclama que vai demitir um técnico por conta de 3 derrotas, não tiveram paciência. A verdade é que ele tinha um super elenco em mãos, não estava conseguindo dar uma regularidade. E para o Flamengo, o tempo é complicado, essa questão de você dar o tempo, porque o Flamengo quer o título. Quer o título brasileiro, o Flamengo quer o título da Libertadores, do Brasil, e se você acaba perdendo, como o próprio Inter fez uma aposta errada no Abel Braga e praticamente está dando já deu adeus à Copa do Brasil, está dando adeus ao Campeonato Brasileiro e na Libertadores dificilmente vai passar pelo Boca Juniors. Então, assim, é uma escolha que acaba prejudicando um trabalho que vinha sendo muito bem feito. Em relação ao São Paulo, é verdade que a tendência é realmente um crescimento, mas eu ainda fico um pouco desconfiado, porque esse próprio São Paulo recentemente mostrou uma irregularidade. Ele conseguiu 3 vitórias muito boas, importantes contra o Flamengo. Inclusive, é verdade que o Diniz ainda prima muito pela questão do toque de bola, ele gosta que os jogadores trabalhem bem a bola até chegar ao gol, mas talvez o melhor momento desse São Paulo, dessa reviravolta do Diniz no comando da equipe, tenha sido quando o São Paulo conseguiu jogar de uma maneira mais vertical. Essas 3 vitórias contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, uma goleada no Maracanã, e as 2 vitórias na Copa do Brasil, foram vitórias onde o São Paulo pouco atacou, digamos assim, pelo menos em relação ao que o time pode, ao que o time está acostumado, até porque tem que reconhecer a inferioridade técnica. Vai para cima do Flamengo, você vai tomar nas costas, você vai sofrer bastante. O Diniz conseguiu ali, jogando vertical, se aproveitando muito bem os erros do Flamengo, né, contra-atacando, construir essa ação boa que permitiu ele alçar, realmente, projetar uma briga direta pelo título, né? Porque se a gente pegar o São Paulo com os jogos que faltam, ele pode, inclusive, assumir a liderança. Não acho ainda que o São Paulo seja um grande favorito ao título, mas ele está assim na briga, né? Mas em relação à questão que eu disse que o São Paulo ainda não inspira tanta confiança, é que quando ele eliminou o Flamengo, ficou aquela expectativa. Agora foi,
E aí ele teve pela frente o Vasco no Morumbi, sofreu demais, não conseguiu a vitória, e teve depois o Ceará fora de casa. Então, 2 jogos contra equipes debaixo da tabela, onde ele acabou não tendo um bom desempenho. Venceu agora a equipe do Bahia, mas acho que ainda é cedo. Vamos ver como ele vai se comportar diante do Sport, um adversário onde ele tem total obrigação de vencer, mas até pelo que deve ser a partida, acho que se nada acontecer como um pênalti mal marcado no início da partida, deve dar um certo trabalho para a equipe do São Paulo. Meu microfone tá no mudo, voltou. A gente tá te ouvindo muito bem, viu, César? Sem problema algum a questão do teu áudio, mas a tua imagem tá dando uma travada e de vez em quando dá uma picotada no teu áudio. Acho que é por causa do fone, não sei. Vou pedir pra produção te tirar da tela rapidinho, tá? Pra tu tentar ajustar, desligar e ligar a internet aí pra ver se fica 100% pra quem tá nos acompanhando aqui, tá bom? Pronto, maravilha, nossa produção aí ajustou. Daqui a pouquinho o César volta 100% aí de imagem e áudio para a gente continuar escutando o nosso querido César Rosati, que é comentarista lá da Rádio CBN. Tive o prazer de trabalhar com o César, o cara da melhor qualidade, e pela primeira vez ele tá aqui com a gente no Marcação. Quando ele voltar, até vou pedir, né, para ele ficar sem um fone de ouvido para ver se melhora nessa questão do áudio dele. Pois é, engraçado, viu, Vini? Eu escutei a tua opinião, a do César. Eu acho que o campeonato do Inter, talvez a temporada do Inter como um todo, tenha ido para o espaço, porque se fosse para ganhar alguma competição de mata-mata entre Copa do Brasil e Libertadores, era bem mais simples a Copa do Brasil, digamos assim, né, pelos adversários que ia enfrentar. Perdeu para um adversário que ninguém esperava, que era o América Mineiro. E a situação do Kudê, ela é meio... Eu fico pensativo, sabe? Porque o cara deixou o Inter para ir para o Celta de Vigo. Tudo bem que ele tem uma história, né, como jogador no Celta de Vigo, né, tem toda uma identificação, mas ele não deixou o Inter para pegar alguma potência europeia, né? Pegou um time bem humilde lá na Espanha, apesar dele ter a identificação de ter jogado lá. Mas é uma situação que acho que pegou a diretoria também do Inter desprevenida, e o Inter foi tentar apostar na solução mais plausível possível, que para ele era caseira, né, e plausível, que tinha em mente um cara que também tem identificação com o clube, mas que aparentemente não deu certo nesse início. Acho que muito dificilmente vai virar a página, e vamos ver, né, porque o Inter pode até aí cair uma briga direta aí pelo G6, né? A gente lembra que 6 clubes aí vão para a Libertadores da América, e dos 8 primeiros agora, contando Fluminense e Grêmio, o Inter é que tá jogando mais abaixo aí, né? Então vamos ficar de olho do clube lá no Rio Grande do Sul. Para quem está acompanhando Marcação pela primeira vez, tá? Pedir mais uma vez para vocês deixarem um like, dizer que o programa está aberto aí para você nos acompanhar também pelo Facebook e também pelo Twitter, mas ele vai ficar exclusivo apenas para os membros aqui do Eu Pratico Esporte. Então se torna membro aqui, compartilha, curte aqui o nosso vídeo do YouTube, porque ajuda a chamar o seu amigo que não sabe do programa. Você que também não nos acompanha, a nossa primeira pauta sempre é voltada para o futebol nacional, antes da gente entrar no Esporte Clube do Recife de uma vez. Então, para você que está acompanhando, vai se acostumando aqui com o nosso programa Marcação, que começou lá no dia 30 de agosto desse ano, de 2020. A gente vai ver se o nosso querido César Rosati volta, mas a gente já vai pular para a nossa segunda pauta aqui, que já é voltando para a equipe do esporte. Vamos ver aqui se está ajustando lá o César para ele chegar aqui também no papo. O Jair Ventura, Vinícius, ele não comandou o esporte nos últimos 2 jogos, nem contra o Atlético Goianiense, nem contra o Santos, até porque está com Covid-19, está passando por um período de isolamento social, que a gente torce, obviamente, para a sua recuperação, mas a gente fala dele também nesse momento que o esporte vive, né? Perguntando se ele consegue extrair mais alguma coisa desse elenco do esporte. Será que ele chegou no limite? Aquilo com aquelas vitórias consecutivas no primeiro turno era o máximo que ele podia fazer, e agora tem que dar uma chacoalhada, talvez trazer outro treinador? Qual é a tua visão? Ele tem culpa no cartório, Vini? Qual é a tua opinião sobre essa questão do Jair? Rapaz, é difícil. É uma questão complicada. Eu acho que a gente vem debatendo isso há algumas semanas. Acho a equipe do esporte ruim, tecnicamente, muito fraca. Jair tirou muito dos atletas, né, no início, agora não vem bem, é uma fase ruim. Alteração nesse último jogo, teve alteração errada, alteração no último jogo teve errada, no penúltimo também. Eu acho que
a gente puxar aí das últimas 3 partidas, teve alteração errada, mas Jair não esteve em campo nas 2 últimas. Então é complicado, Bruno. Eu acho que a gente pode criticar e pesar a situação dele, por exemplo, quando a gente fala que o time só marcou um gol nos últimos 6, 7 jogos, agora me foge o número exato, mas tá mudo. Agora eu voltei, segunda vez que eu faço isso hoje. Agora ficou 3 gols nos últimos 7 jogos, né? Depois desses 2 aí contra o Santos. Fez 2 gols, exato. Mas é complicado, Bruno. Eu acho que não há um cenário, não deve... Eu sei que o meu discurso, ele tende a isso, mas eu acho que não devemos levar para um cenário de terra arrasada, não há. Todos os clubes que estão abaixo ou à frente do Sport, até a 9ª posição, passaram por algum momento ruim na temporada. Eu acho que o que assusta é o fato de que o Sport sempre passa esse momento ruim no início do segundo turno. É incrível. Perdão. Qual seria a justificativa, Vini, para isso? Bruno, eu fiz uma matéria para a Folha falando um pouco disso. Eu acho que tem cerca de um mês e meio. E eu falava que o Sport tinha esse declínio no início do segundo turno e que nos anos anteriores a gente podia trazer por N razões. Algumas das. Começava a sequência de jogos, então começava o Sport jogando domingo, segunda, e isso, obviamente, complica para uma equipe que dificilmente vai ter um elenco muito recheado. O Sport, mesmo quando estava bem financeiramente, tinha um elenco abaixo das grandes equipes. Então, esse era o primeiro motivo. O segundo motivo é que as outras equipes já conheciam como o Sport jogava. Então, começava nas primeiras rodadas do Sport. Normalmente é assim, tá? Começa bem, surpreendendo, como foi nessa. Se a gente pega ali o recorte até a 14ª, 15ª, o Sport chegou a entrar até no G6. Então, a gente tinha mais ou menos esses argumentos. Mas eu acho que o principal, e a gente sentia isso, era a sequência de jogos. Porque não tinha jogador suficiente, os jogadores sentiam um desgaste físico muito grande, tinha lesões que complicavam. Então era isso. Só que dessa vez a gente não pode falar disso. O Sport teve uma sequência grande, mas foi ao contrário. Quando estava no meio da sequência, estava bem. E aí entra no segundo turno, e aí óbvio que o campeonato brasileiro desse é completamente diferente dos últimos, mas entra no segundo turno e vai mal, assim como nos outros. Então, acho que questão de condicionamento, de atletas, não dá para a gente falar muito disso. Acho que pode falar de falta de variedade tática, técnica, principalmente. Eu não gosto de falar muito em campeonato nivelado por baixo, porque a gente fala isso todo ano, né? Todo ano tem jornalista que fala que o campeonato está nivelado muito baixo. Para mim tá a mesma coisa. Não muda muita coisa, não. Ano após ano eu vejo o mesmo futebol na maioria das equipes. Então, é complicado, Bruno. Eu acho que Jair poderia extrair mais, sim, porque já mostrou isso. E aí a gente entra em N discussões de escalação, de forma de jogar, atletas escalados. Mas é complicado. É difícil. Eu não consigo colocar toda a culpa nele, porque os atletas parecem não ajudar. A gente já viu aí Patrick, pelo menos, jogar um pouco melhor. Isso é um alento muito grande, porque, novamente, eu não canso de dizer isso. Patrick é a principal válvula de escape do Sport. Talvez, inclusive, eu estava para falar isso no último programa, eu acho que eu acabei não falando. Quando Prata voltar, Prata já está um bom tempo aí lesionado mais uma vez. Quando Prata voltar, eu acho que a melhor coisa para o Sport é deixar Sander na esquerda, Prata na direita e avançar um pouquinho mais para Patrick. Porque ele é o cara que ofensivamente mais ajuda no Sport. Então é complicado. Eu acho que se a gente pensar em uma saída de Jair para dar gerar um fato novo dentro do Sport, a gente vai trazer quem? Complicado, né? Então é difícil. Talvez aí, se eu já falei isso e volto a falar, o Sport poderia optar por uma saída caseira, assim como a Abel foi no Inter. Um geninho da vida, sabe? Não sei, Eduardo Batista, mas... O Eduardo Batista, viu, que
tava treinando a Série D, diga-se de passagem. O último time do Eduardo, ele tá no Mirassol, exatamente. Tava fazendo um bom trabalho, inclusive. Não sei como está agora. Inclusive, gosto do trabalho de Eduardo. Acho ele um bom treinador, mas não sei se conseguiria tirar tirar mais do que Jair da equipe. Não sei. Talvez aí, agora sim, na verdade, perder para São Paulo, chegar na outra rodada, perder também, aí ele fica insustentável. Independente de estar na beira do gramado nas 2 últimas partidas, ele responde pelo trabalho, né? Então, acho que a gente dá para aguardar mais um pouquinho, mas vai ser uma situação aí que vai precisar de uma análise maior, né? Principalmente dentro da diretoria. E aí vem complicações, outras complicações da própria diretoria, né? Do presidente que pediu licença e que era o principal nome politicamente do esporte no momento, era o cara que administrava ali. Então, é uma situação que vai precisar aí de muita análise, muita conversa, muitas reuniões com o próprio Jair Ventura, com os líderes do elenco, se é que existem. Eu sei que o Patrick é um grande líder, mas não sei se existe outro, talvez Lucas Mugni, Bárcia, talvez, não sei, de verdade. O próprio Adrielson, Rafael Thierry, não sei de Patrick. Mas é uma situação aí que vai demandar um grande esforço aí dos rubro-negros. Pois é, Vini, o César tá de volta. Deixa eu fazer o teste. César, tá nos ouvindo bem? Deixa eu ver se eu te escuto perfeitamente agora. Tô escutando, sim. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Para mim continua um pouco travada a tua imagem, ela dá uma parada, mas eu continuo te ouvindo 100%. Vamos tentar continuar assim. A gente vai em contato aqui com a produção para qualquer coisa tentar ajustar aqui, porque é ao vivo assim mesmo, né? Se bem que hoje o programa é gravado, mas tudo bem, como eu falei, é o torcedor do esporte que está nos acompanhando hoje no Marcação. Mas eu queria que tu respondesse também a pergunta que eu fiz pro Vini, viu, César? Enquanto a gente estava tentando te colocar no ar. Jair Ventura consegue extrair algo mais? Seria a hora de trazer algum nome novo aí para tentar chacoalhar o elenco, trazer um pouco mais de energia? Qual é a tua visão? Olha, Bruno, eu acho que esse esporte ele deve ser analisado desde o início do ano. Acredito que os resultados que o próprio Jair acabou conseguindo pelo esporte acabaram o tornando refém de algo que o esporte nunca foi. Isso aconteceu também recentemente com o Vasco. O técnico Ramon Menezes teve um início de campeonato brasileiro muito superior ao que o elenco do Vasco pode entregar. E aí, quando veio a primeira oscilação, quando a realidade bateu na porta, acabou que a direção do clube, de maneira até, eu diria, inexplicável, acabou demitindo o treinador, e o Vasco está aí sofrendo bastante. Hoje ocupa a zona do rebaixamento, enfim, está nessa luta realmente muito grande para não ser rebaixado. O Sport é uma equipe que perdeu jogadores importantes da campanha sólida que fez no ano anterior, na Série B. Então, assim, você perde um grande volante, que realmente jogou muito aqui, que foi o volante Charles. Você perde o William Faria já no início do Campeonato Brasileiro. Você perde o Guilherme, que é realmente um jogador que fez a diferença e vem crescendo o seu futebol, é um jovem atleta. O nome da temporada do Sport, porque você analisando também o Campeonato Pernambucano, onde ele foi decisivo, foi artilheiro, ele realmente foi muito importante. E seria artilheiro também da Série B se não fosse aquela lesão no final. Mas é um atleta que tem um teto baixo. Todo mundo sabe que o limite dele em Série A ele nunca conseguiu se provar, nunca se mostrou efetivo. O momento dele, digamos assim, em alto nível, foi naquele Flamengo, a Copa do Brasil 2013, onde ele realmente foi muito decisivo naquele time do Flamengo, mas assim, foi uma Copa do Brasil, um mata-mata, é um cenário diferente. Então, o Sport se reforçou com um jogador que era reserva da Ponte Preta no ano passado, que foi o Marquinhos, que é um atleta titular hoje no Sport. O Sport conseguiu um reforço dentro do próprio elenco, um jogador que nem conseguia atuar no começo do ano, muitas vezes até não era nem relacionado para as partidas, acabou sendo cogitado até a sua liberação, que foi o Marcão, e voltou, o Jair resgatou e conseguiu fazê-lo muito importante na equipe. O Ronaldo, que é bom lembrar, o Sport foi atrás do Marcão porque o Ronaldo não estava conseguindo resolver na Série B. O Ronaldo não estava resolvendo
vendo. O Sport foi atrás de um chamado volante cascudo. Inclusive, quando anunciou o Marcão, foram as palavras que o Sport usou, que estava trazendo um volante cascudo, porque ele realmente fez uma série A, reta final muito boa pelo clube em 2018. Então, assim, um jogador que não serviu para a Série B, acabou servindo para o Sport na Série A. O Jair, logo quando chegou, fez aquele seu esquema com 3 volantes, né? O Betinho, que também, assim, fez uma Série B regular no Figueirense, que lutou para não ser rebaixado para a Série C. Então, eu estou citando as contratações, os reforços do Sport, para mostrar que esse Sport, em 2020, ele não tem o nível técnico dele, ele é muito aquém de outras equipes em outros anos. E cito, inclusive, 2018. Em 2018, o Sport tinha pelo menos um atacante de beirada, ali, quando o Sport foi competitivo na reta final, que ajudou bastante. O Matheus Gonçalves tem muito problema na recomposição. A travada aí com o César, né? Infelizmente Pois é, estava em contato aqui com a produção, porque infelizmente o áudio de César fica bom aqui, a gente fica tentando entrar em contato com a produção, porque infelizmente a imagem dele não tá muito boa para a gente fazer essa live com ele hoje. Nem acontece, é assim, internet. Eu tive também aqui um problema que eu fiz com o Lucas Araújo. Pois é, um dos desafios do home office. É bom quando falta energia, viu, Vinícius? Porque aí falta energia de noite, é zero condições de fazer qualquer coisa com imagem, e de dia a gente faz tudo no 3G. Aí é maravilhoso para a gente continuar. É zero condições de fazer qualquer coisa, né? Porque só o calor que fica. Pois é, a gente tava escutando ele falando aí. O áudio tava bom, apesar de um pouco picotado aí por conta do fone de ouvido, mas a imagem dele travada bastante aí. Vou ver se eu consigo entrar de novo em contato com o nosso querido César Rosati, que até falou do Marquinhos aí, né? Situação do Marquinhos, que é uma pauta nossa aqui do programa. Fez gol, né, na partida contra o Santos e deu uma entrevista que, sinceramente, eu já participei de muito Bom Dia Rubro-Negro aqui, já fiz marcação, já falei sobre o Marquinhos, e dessa vez eu tô do lado dele. O Marquinhos deu uma entrevista, né? Admito que eu não vi na hora, não escutei ao vivo a entrevista dele, mas vi depois a repercussão nas redes sociais, ele citando sobre o Sport ir para o jogo quando levou 2-0, sobre conseguir o empate, mas aí na segunda etapa ele disse, né? O time abaixou as linhas, recuou e aí levou mais 2 gols e terminou perdendo o jogo. É assim, toda vez que a gente fala sobre jogos contra o Ceará e Atlético Mineiro, o torcedor do Sport faz, mas aquele era o único jeito do Sport conquistar ponto. O Sport conquistou 2 pontos, né, em 2 jogos, conseguiu 2 empates aí de 0-0 com essas equipes. Mas, se jogar assim, no máximo que vai ganhar é 1 ponto. E 1 ponto daqui para o final do campeonato, infelizmente, não vai salvar a equipe de não ser rebaixada para a Série B do ano que vem. Então, no jogo contra o Santos, até quem tem meu Twitter aí, Bruno Noblar, pode ver lá minhas postagens, que quando fez 2-0 com 8 minutos, eu disse, nem 10 minutos de jogo e o Sport já está derrotado. E, de repente, o Sport aproveitou que o Santos deu uma relaxada no primeiro tempo, o Sport foi para o jogo devagarzinho, encontrou um gol ali depois de uma ótima jogada com o Patrick, voltou para o jogo, né, porque tinha muito tempo para empatar, conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, o que era muito difícil, mas na segunda etapa voltou com aquela postura de vamos segurar o 0-0, né? Só que nesse caso o 0-0 já estava 2-2 e não conseguiu, acabou levando mais 2 gols e perdendo a partida. Empate para mim não mudava muita coisa, viu, Vini? Com todo respeito, pela situação que o Sport tá, tem que ser vitória, porque 1 pontinho agora pode não fazer muita diferença lá na frente. O que é que você acha? Nessa questão eu discordo, eu acho que o empate ele é importante, até porque o ritmo de pontuação das equipes na zona não está grande, então se o Sport vem e consegue 1 pontinho lá, eu acho que seria de extrema valia, já muda um pouquinho, eu acho que já melhora a questão da diferença, né? Já sobe algumas posições, eu acho que até para o próprio grupo mesmo, porque eu lembro que foi uma das perguntas que eu fiz para Jair. Após o empate contra o Atlético Mineiro,
Eu perguntei se o efeito psicológico seria parecido com o que aconteceu com a vitória contra o Grêmio. Se bem que a gente está falando de um empate e uma vitória. Mas ele falou da importância de conquistar pontos. E eu acho que para a equipe não entrar nessa situação de não pontuar, só perder, nesse espiral negativo, o empate ele é muito importante, principalmente fora de casa. Então, acho que seria extremamente valorizado, e aí eu discordo de ti, porque a gente ainda não está na fase final do campeonato. Então, principalmente fora de casa, se empata agora contra o São Paulo, por exemplo, muito bom, já melhora bastante a situação. Então, eu sou a favor aí de lutar. A gente já tinha batido um papo sobre isso aqui em outras oportunidades, né? Eu disse que eu até achava mais interessante a equipe jogando como entrou em algumas partidas com 3 zagueiros, se for necessário com 3 volantes, pensando um pouco, jogando um pouco com as linhas atrás, sim, porque se a equipe for para frente, vai tomar o contra-ataque e vai tomar o gol. Eu entendo a frustração de Marquinhos por isso, mas infelizmente é o que tem. O elenco do Sport é muito fraco. O elenco do Sport é muito fraco pela montagem da diretoria, enfim, por não ter tanto dinheiro. Eu acho que com elencos assim fica muito, muito difícil de pensar em colocar o time para frente. Não acho que o time tem que jogar com a bunda na parede. Perdão até pela palavra. Mas eu acho que tem que encontrar um meio termozinho. E o meio termozinho é 60% mais atrás, esperando, principalmente fora de casa, principalmente contra o Santos. Se botar o time para frente, tentar vencer, pode ter absoluta certeza que vai tomar uma goleada. Pois é, Vini, eu acho que o empate seria valorizado pela forma que foi, sabe? Um 2-2 fora de casa, depois de estar perdendo por 2-0, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a visão de ficar, a gente conseguiu um empate fora, vamos resolver em casa, não tá resolvendo em casa, cara. Você perdeu para 2 equipes nos últimos 2 jogos, que, cara, você é Vasco e Atlético Goianiense, e com todo respeito, e sendo bem honesto com... Se você me permite, eu acho que o problema nem tá na derrota pro Santos. Tá nas 2 últimas derrotas para Atlético Goianiense e Vasco. Exatamente. Até você é bem duro com a forma que o Sport jogou contra o Vasco, principalmente, mas você perder 2 partidas no campeonato para o Vasco é para você ser rebaixado, com todo respeito, porque o time do Vasco é muito fraco. Com todo respeito também ao time do Vasco, mas é uma equipe extremamente limitada e o Sport conseguiu ser dominado nos 2 jogos, perdendo 2-0 no Rio de Janeiro e 2-0 na Ilha do Retiro. Então, um empate, beleza, mas ficar pensando só nisso, para mim, não vai conseguir ir para canto nenhum. Vou aproveitar aqui, pedir mais uma vez ao torcedor para deixar seu like aqui no programa, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Twitter, aqui no YouTube, curte, comenta, compartilha, tá? Se torna membro aqui do canal do Eu Pratico Esporte, que isso é muito importante. Se você gostou do Marcação vai ficar exclusivo para os membros, e aí você tem que se tornar membro do Eu Pratico Esporte para poder acompanhar. Tem um plano novo aí, o 1987, por apenas R$ 2,99. Então, por apenas R$ 2,99, você vai poder acompanhar sempre o Marcação e também vários programas aqui da grade do Eu Pratico Esporte, que estão apenas exclusivos para os membros do canal. Então, R$ 2,99, e tem a promoção também que você concorre da camisa do goleiro Luan Poli. Pedir para nossa produção colocar aí na tela a mensagem do arqueiro rubro-negro. Fala galera, eu sou o Luan Poli, goleiro do Sport. Estou aqui para convidar todos vocês a participar da promoção que está acontecendo no canal Eu Pratico Esporte, do meu amigo Alessandro Matias. Tem como prêmio uma camisa autografada por mim. Para participar, você tem que ser membro do canal, ou seja, vai lá e se inscreve e responder a seguinte pergunta. O que você espera do esporte para essa reta final de Brasileiro Série A? O ganhador vai ser escolhido por eles, a melhor resposta, obviamente, e vai ser divulgado no último dia de novembro.
Convido a todos a participar e uma boa sorte. Valeu, tamo junto, um grande abraço. E aí, né, lembrar aí ao torcedor que o ganhador vai ser apresentado na terça-feira, né? Vai ser apresentado na terça-feira aí, já é dia 30 de novembro, né? Essa segunda-feira. Então, na terça-feira vai ser apresentado aí quem ganhou a camisa do goleiro Luan Poli, essa camisa azul aí maravilhosa. Com certeza tem muita gente concorrendo aí, respondendo o que espera do esporte nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu queria só voltar, viu, Vini, para a questão do que o Marquinhos falou. Eu imagino também como é frustrante para ele imaginar que ele teve aquela sequência do time estar perdendo por 2-0. Querendo ou não, mesmo perdendo o jogo, o Sport teve mais possibilidades ofensivas, né? Tentou atacar, buscou, e aí quando viu que estava bem no jogo, voltou a jogar daquela maneira que o Marquinhos, ainda mais um atacante com a estatura baixa, né? Comparado a Mikael, por exemplo, ficar ganhando bola no chutão, brigando, participando pouco do jogo, só marcando, também deve ser bem frustrante, né? Então, em relação à entrevista dele, eu quero dizer que eu concordo plenamente. Dessa vez eu estou defendendo, porque eu acho que ele tem toda a razão. Lembrando que no jogo contra o Santos, né, não era o Jair Ventura que estava à beira do campo, né? Foi o César Lucena aí, técnico do Sub-20, porque o Jair ainda está se recuperando da Covid-19. Mas vamos para a pergunta mais fácil, viu, desse marcação dessa segunda-feira, Vinícius, que é o que esperar do jogo contra o São Paulo. São Paulo voando no campeonato, se algo contra o Santos que você viu dá para repetir, ou algo que você viu contra o Santos que tem que mudar. Qual é a tua opinião de como o Jair Ventura tem que escalar a equipe para pegar esse time do Diniz? Rapaz, vamos lá. Acho que tem que permanecer os 3 zagueiros. Esse Patrick é o principal trunfo do Sport. Patrick tem que jogar com mais liberdade, né? Com 3 zagueiros ele pode avançar mais um pouquinho. Então, Patrick, né? Então, 3 zagueiros ali. Eu acho que a partida de Mugni foi boa, Mugni flutuando ali, como se fosse um falso 9 ou algo parecido com isso, caindo ali tanto por dentro como pela esquerda, então também. E, cara, é buscar um empate. Se vier um pontinho aí, tá bom demais, tá bom demais. A gente sabe como São Paulo joga, o Sport não vai fazer isso, tá? Mas se for marcar lá em cima, fazer marcação pressão alta, com esse Sport aí vai tomar uma goleada, porque o São Paulo adora, os times de Fernando Diniz adoram. Quando o time vai lá, pressiona, eles saem com qualidade. Rompeu a primeira linha ofensiva do adversário, rompeu a segunda, já vai ter uma vantagem muito grande de atletas, como se fosse um contra-ataque, digamos assim, né? Nesse jogo construído. Perdão, nesse jogo com a bola no pé. Então, é difícil, cara. O São Paulo, a gente sabe que tem outras competições aí, tem a própria Copa do Brasil e tal, mas vai ser uma partida complicada. A gente sabe que o Sport nunca venceu no Morumbi. Na verdade, só conseguiu um empate, salvo engano, em 2016. Acho que foram 2, né? Que teve um recente que o Maílson pegou pênalti. Em Verdade, 2018. foram 2. Um em 2018 e um em 2016. Que Rodney Wallace vai lá, joga do lateral esquerdo e tal. Enfim. Então, eu tava até com essa dúvida. Eu lembrava bem do de 16. Mas você relembrou bem a de Maílson. Maílson pega um pênalti. Então, é isso, Bruno. É difícil, complicado. Se vier Tô gravando o programa. Se vier um empatezinho aí, tá ótimo. Pois é, por isso que eu fui colocar o microfone no mudo aí, Vini, e terminou não indo, né? E é isso. Provavelmente Jair deve repetir a formação com 3 zagueiros. Júnior Tavares foi muito, muito, muito mal. Talvez aí um Sander na lateral esquerda. Não sei se Sander voltar. Enfim, a situação do Sport está bem difícil. Mas eu acho que tem que tirar esses atletas que estão muito mal. E aí eu acho que a gente tem que falar até de Adrielson, sabe? Eu
não sou crítico de Adrielson, acho ele um bom zagueiro, mas vem muito mal, velho. Muito, muito mal. Tem Rafael Thierry, que é uma opção. Já jogou ali, principalmente jogando como back ali, o zagueiro pela direita, mas é complicado. Tem que tirar Júnior Tavares, eu acho que não mostrou a que veio. Muito, muito mal também. Eu acho que Júnior Tavares. Não, eu sou. Me assustou o Júnior Tavares jogando, viu, Vini? Não. Por Júnior Tavares me a irrita velocidade do Júnior Tavares parece um ex-jogador em atividade, com todo respeito ao profissional, né? Mas chegou muito mal fisicamente, mas... Horrível, não, horrível, muito ruim. Eu acho que ele nem joga contra São Paulo porque questões que eram contratuais, né? Exatamente. Mas o craque tem que voltar aí, Raul Prata, pelo amor de Deus. Tá na hora de voltar. Faz uma falta enorme. E tá engraçado, vendo aí como o homem faz falta aí, né? Pois é, a gente já brincou bastante sobre isso aqui, que você disse que era um fã do ambidestro Raul Prata, mas ele chegou, fez 2 jogos, eu acredito que o Raul tenha feito aí como titular contra o Atlético Mineiro e depois o Atlético Paranaense, e de repente sumiu do mapa de novo, né? Já tá lesionado, e quem diria a falta que o Raul tá fazendo, né? Volte, Raul Prata, volte, que o esporte está precisando aí da sua polivalência, digamos assim, né? Polivalente demais aí o Raul Prata para jogar nas 2 laterais. Pois é. E como eu até falei, né? Eu acho que na lateral esquerda, Sander, ele recuperou o futebol dele. Não vem entregando partidas como aconteceu no início do campeonato. Então, com a volta de Sander, eu já fico um pouco mais tranquilo na lateral esquerda, de verdade. Não é um cara que eu venho achando que vem influenciando negativamente. Acho que até ao contrário, na partida contra o Atlético Goianiense, eu acho que ele foi até um dos melhores do Sport. Mas aí, como eu falei, talvez ali quando o Prata voltar, que Prata faça a lateral direita e dê um pouco mais de liberdade para Patrick. Patrick já fez essa função no Sport e no Atlético Mineiro, não foi testado esse ano, mesmo quando o Sport dobrava as laterais. Quem jogava um pouco mais à frente era Rafael, menino que está fazendo falta também, né? O garoto da categoria de base, eu acho que se ele tivesse, seria pelo menos mais uma opção. E é isso, Bruno. Eu acho que não dá para a gente exigir muito contra São Paulo. É esperar para ver o que vai acontecer. Inclusive, acho que a derrota para o São Paulo talvez aí possa custar o emprego de Jair Ventura. Não sei, eu acho que talvez. A gente não começou a ouvir zum por aí, mas se ele perde, eu acho que vão ser 4 derrotas consecutivas. E aí já complica bastante, né? Complicado. A outra partida é contra o Coritiba, é importante a vitória. Então, eu fico nessa. Sei. Como eu disse aí, faltam até opções, né? Tem tanta opção de treinador que o Sport possa trazer. Até, assim, se Geninho e Eduardo Batista tivessem sem time, eu afirmava aqui para você que era um dos nomes que seriam cotados no Sport. Mas o Sport tem dinheiro para tirar alguém de algum lugar? Acho muito difícil, Vini. Talvez do Mirassol lá da Série D, né? Talvez o fator de você estar na Série A, se o Eduardo Batista quiser aqui tentar salvar a equipe do Sport. Ele tem que forçar. Ele vai ter que forçar aí, vai ter que se sobressair essa questão. Mas tenho minhas dúvidas. A Série D que vem entrando. Eu vou até dar uma filada aqui em como tá. Se o Mirassol, eu vi que o Mirassol estava bem. Estava como líder do seu grupo. Não sei se terminou assim. A Série D terminou agora há pouco, esse fim de semana, na verdade, né? A primeira fase. E no caso, para ele vir, teria que acontecer pronto. Passou em segundo do grupo A7, com 26 pontos. Só foram 2 derrotas, 7 vitórias, 5 empates. Veja, a gente está aqui já especulando uma possível saída de Jair Ventura. Mas, sinceramente, me desculpe, torcedores, me desculpe, diretoria, enfim. Mas é isso, Bruno. Não imagino, acho que, falando de esporte, que adora demitir treinador, falando de futebol brasileiro, que adora demitir treinador, eu não duvido, não. Eu falo isso embasado em estudo. Saiu um estudo no último mês, por exemplo, que o Sport é o segundo clube que mais troca de treinador. Das 20 equipes que estão na primeira divisão,
na última década, né? Nos últimos 10 anos. Então, não seria novidade. Agora, apostaria em Eduardo de novo. Eduardo que veio em 2018 foi muito mal, só conseguiu uma vitória com 40 dias de trabalho, pediu as contas, não sei. E aí vai trazer quem? Givanildo Oliveira? Não sei, sinceramente. É difícil. A situação do Sport, novamente, o meu discurso ele parece um discurso de terra arrasada, né? Mas eu tenho certeza que lá em Goiás a turma estava falando mesmo, com o próprio Atlético Goianiense que vinha mal e conseguiu aí dar uma estabilizada no trabalho. Lá em Curitiba a turma estava falando mesmo também. Talvez aí na Bahia melhorou agora, teve uma sequência boa com o Mano, mas já são 2 partidas que é goleado, né? Não foi goleado agora, mas tomou 3-1 em casa. Na penúltima foi goleado contra o RB Bragantino. Então o Vasco, como nosso amigo falou aqui antes na live, que também vinha bem, começou muito bem, aí teve uma queda brusca, tá lá embaixo. Botafogo atolado lá embaixo. Até parece assim, passa a tabela e como jogam as equipes, passam a ideia de que Coritiba, Botafogo e Goiás estão bem afundados na zona do rebaixamento e que só teria uma vaga aí. Mas esse campeonato é tão incerto que eu acho que não dá para a gente afirmar com tanta veemência isso. E aí é esperar para ver as próximas ações aí da diretoria de futebol do Sport. Eu vou te contar, Vini, que para esse próximo jogo aí do Sport contra o São Paulo, eu tenho mais receio do que eu estava quando o Sport enfrentou o Flamengo, ainda no primeiro turno lá no Maracanã. O Sport estava indo de 3 vitórias consecutivas, estava em um bom momento, né? O Flamengo ainda se encontrando, e agora o Sport está no pior momento da Série A contra o time que está em melhor momento em todo o Brasil, né? Vivo aí na semifinal da Copa do Brasil, em segundo no Brasileiro com 2 jogos a menos. Então eu tenho muito receio do Sport perder e não perder de uma forma muito digna, digamos assim, lá no Morumbi, que como você citou muito bem, o Sport tem 2 empates na história, né? Você parar para pensar que jogar contra o São Paulo tem sido uma tortura para o Sport, que na Ilha do Retiro mesmo, Vini, a última vitória do Sport foi em 2001 contra o São Paulo. O Sport ganhou do São Paulo 2 vezes na Arena em 2014 e 2015. Salvo engano, são esses 2 anos. Mas nem na Ilha do Retiro o Sport consegue vencer. Então, pegando esse terrível histórico e o momento, a tendência é que o próximo jogo rubro-negro não seja nem de perto um dos melhores da temporada aí para o torcedor assistir. Vini, nosso querido César Rosado fez uma participação especial, né? Tava aí, infelizmente, com alguns problemas de internet, mas eu fiquei muito feliz já dele ter participado. Vai ter várias oportunidades aqui para o nosso querido César, que entende muito de futebol. Peço para vocês acompanharem lá o César Rosati. Mas o que falou foi perfeito. Pois é, para quem não conhece o César Rosati, ele é comentarista lá da CBN, né? Você pode olhar para a cara dele e pensar, pô, um menino novo, mas tá lá, com um bocado de gente grande, trabalhando, fazendo um ótimo trabalho. Tenho muito orgulho, porque trabalhei mesmo lado a lado com o César lá, e graças a Deus hoje ele aí alçou voos maiores e tá sendo comentarista lá da Rádio CBN Recife. Não diferente de você, né, Vini, que faz um grande trabalho também na Folha. Eu te agradeço mais uma vez aqui a participação no Marcação. Esse com alguns pequenos problemas aí de internet, mas nada que não dê para resolver com essa nossa produção aí, que a gente agradece também ao nosso querido Alessandro Matias. Mas foi um prazer ter você aqui, Vini, desejando uma boa semana, desde já, e também um ótimo mês de dezembro, né? Amanhã começa dezembro, e aí, meu amigo, são os últimos 31 dias do ano aí para você fazer tudo, tentar aproveitar de alguma forma tudo que não aproveitou nesse ano tão complicado para todo mundo, né? Mas obrigado, Vini, foi um prazer te ter aqui. Brother, tamo junto, sempre bom estar aqui, um grande abraço para você, para o Alessandro, para toda a nação rubro-negra. Começando dezembro, que esse 2020 tenha seus últimos dias aí e que não volte mais, que a gente tenha um 2021 aí ainda melhor, e um mês de dezembro, né? Ainda melhor, mais prosperidade para o próprio esporte, para o futebol pernambucano, que está correndo risco aí de ter 2 rebaixados esse ano. Então, que as coisas se ajeitem aqui para o esporte e vamos nessa. Muito bom estar aqui com você, tá? Tamo junto e até a próxima.
Esse aí foi nosso querido Vinícius Cavalcante, tá? Para quem está conhecendo também o Vinícius, jornalista, trabalhando lá na Folha de Pernambuco, e tá aqui com a gente, acho que é pela 4ª ou 5ª vez já. Então, para vocês que já acompanharam os outros programas aqui da gente na segunda-feira, o Marcação, já viram com certeza o Vinícius Cavalcante. Pois é, pessoal, a gente vai encerrando por aqui mais uma Marcação, lembrando que esse foi o último aí aberto ao público, tá? Vocês que nos acompanharam aí pelo Twitter, pelo Facebook também, Marcação vai ficar exclusivo para os membros aqui do Eu Pratico Esporte TV. Uma vez no mês ele vai estar aberto para chamar mais o público, para ver se você gosta e também virar membro aqui do Eu Pratico Esporte TV. Então, agradecer ao nosso querido César Rosati, que estava por aqui, teve um probleminha de internet, nosso querido Vinícius Cavalcante, a produção do Alessandro Matias e, é claro, a toda a audiência do torcedor rubro-negro que nos acompanhou nessa segunda-feira. Bom resto de semana aí para todo mundo, né? Bom começo, na verdade, comecinho ainda segunda-feira. E bom mês de dezembro para todo mundo desde já, que Deus abençoe. E muito obrigado pela audiência aqui no Marcação, que aqui é você na cola dos adversários do Leão. Grande abraço a todos, que dezembro seja bem abençoado para vocês. Um abraço, fica com o recadinho do Luan Poli. Fala galera, eu sou o Luan Poli, goleiro do esporte. Estou aqui para convidar todos vocês a participar da promoção que está acontecendo no canal Eu Pratico Esporte, do meu amigo Alessandro Matias. Tem como prêmio uma camisa autografada por mim. Para participar, você tem que ser membro do canal, ou seja, vai lá e se inscreve e responder a seguinte pergunta. O que você espera do esporte para essa reta final de Brasileiro Série A? O ganhador vai ser escolhido por eles, a melhor resposta, obviamente. E vai ser divulgado no último dia de novembro. Convido a todos a participar e uma boa sorte. Valeu, tamo junto, um grande abraço.